Módulo 10, Pastoral. A pergunta mais importante que podemos fazer sobre qualquer hábito, ação ou comportamento é: isto contradiz o Evangelho? John Piper. A teologia pastoral é uma área da teologia que se concentra na aplicação prática dos ensinamentos teológicos à vida cotidiana, por isso a nomenclatura teologia pastoral. É uma disciplina tanto teórica quanto prática que busca preparar os líderes cristãos para o ministério pastoral. A teologia pastoral estuda uma variedade de tópicos incluindo a natureza e o propósito da igreja, a liderança e o discipulado, a pregação e a educação cristã, o aconselhamento e o cuidado pastoral, a adoração e a liturgia. A teologia pastoral é importante para os líderes cristãos porque os ajuda a entender melhor o mundo ao seu redor e a responder às necessidades espirituais das pessoas. Aqui estão alguns exemplos de como a teologia pastoral pode ser aplicada na prática. A. Um pastor pode usar a teologia pastoral para desenvolver um plano de discipulado para seus membros. B. Um conselheiro cristão pode usar a teologia pastoral para ajudar alguém a lidar com um problema de relacionamento. C. Um líder de louvor pode usar a teologia pastoral para criar uma experiência de adoração que seja significativa para os participantes. A teologia pastoral é uma área vital da teologia que pode ajudar os líderes cristãos a servir a Deus e as pessoas com maior eficácia. Aqui estão alguns objetivos da teologia pastoral. A. Fornecer uma base teológica para o ministério pastoral. B. Preparar os líderes cristãos para as demandas do ministério. C. Desenvolver habilidades e competências para o ministério pastoral. D. Promover o crescimento espiritual dos líderes cristãos. A teologia pastoral é uma área de estudo desafiadora, mas também gratificante. É uma disciplina que pode ajudar os líderes cristãos a fazer uma diferença positiva no mundo. Estudar ética, por exemplo, é muito importante para o aperfeiçoamento dos nossos relacionamentos e conduta na sociedade. Entretanto, veremos que a ética cristã difere da secular. Enquanto esta se fundamenta em valores materialistas e relativistas, aquela tem como eixo a palavra de Deus, a revelação divina imutável. Assim, como vivemos em uma época onde os conceitos pós-modernos relativizam as doutrinas cristãs, é relevante identificarmos os principais fundamentos da ética cristã a fim de aperfeiçoar nossa vida de comunhão com Deus e testemunho cristão à sociedade. MT 5.13, 14. Todos nós tomamos diariamente dezenas de decisões. Fazemos escolhas, optamos, resolvemos e determinamos aquilo que tem a ver com nossa vida individual, a vida da empresa e de nossos semelhantes. Ninguém faz isso no vácuo. Antigamente pensava-se que era possível pronunciar-se sobre um determinado assunto de forma inteiramente objetiva, isto é, isenta de quaisquer preconcepções ou pré-convicções. Hoje sabe-se que nem mesmo na área das chamadas ciências exatas é possível fazer pesquisa sem sermos influenciados pelo que somos, cremos, desejamos, objetivamos e vivemos. As decisões que tomamos são invariavelmente influenciadas pelo horizonte do nosso próprio mundo individual e social. Ao elegermos uma determinada solução em detrimento de outra, o fazemos baseados num padrão, num conjunto de valores do que acreditamos ser certo ou errado. É isso que chamamos de ética. A palavra ética vem do grego ekik, que significa um hábito, costume ou rito. Com o tempo passou a designar qualquer conjunto de princípios ideais da conduta humana, as normas que devem ajustar-se às relações entre os diversos membros de uma sociedade. Ética é o conjunto de valores ou padrão pelo qual uma pessoa entende o que seja certo ou errado e toma decisões. Segundo o dicionário Aurélio Buarque de Holanda, ética é o estudo dos juízos de apreciação que se referem à conduta humana suscetível de qualificação do ponto de vista do bem e do mal, seja relativamente a determinada sociedade, seja de modo absoluto. Há diversas visões filosóficas da ética, entretanto. A ética cristã baseia-se na palavra de Deus para determinar quais ações humanas são legítimas e quais são ilegítimas. É por esta razão que afirmamos que ela é nossa regra de fé e prática. A ética cristã não depende da situação, dos meios ou dos fins. SL 119.105. O homem natural é capaz de produzir ética, mesmo caído e morto espiritualmente. Deus restringe a maldade humana e capacita-o a uma retidão moral, a uma conduta séria e comprometida com causas morais, ao ponto de causar admiração. Abraham Kuyper, teólogo holandês do século passado, afirma que assim como o homem domesticou os animais, e prende ou controla seres selvagens, assim também Deus limita a maldade dos homens, extraindo até mesmo o bem do mal, para que se preserve a criação, entendido neste conceito não somente as coisas naturais, mas também toda a criação intelectual que também vem dele.
Contudo, a ética humana vem manchada pelos atos e fatos caídos, pois é produzida por um coração à parte de Deus e contrária à sua palavra. Esta aula nos dará condições de discutirmos assuntos do momento e nos dará ferramentas para respondermos: qual a razão da nossa fé JD 3? Mais do que uma simples lista de faça ou não faça, a Bíblia nos dá instruções detalhadas de como um cristão deve viver. A Bíblia é tudo o que precisamos para saber como viver a vida cristã. No entanto, a Bíblia não se dirige diretamente a exatamente todas as situações que vamos ter que encarar em nossas vidas. Como então ela é suficiente? Em situações assim é que temos que aplicar a ética cristã. Convido-o a pensarmos maduramente a fé cristã. 10.1 O conceito de ética cristã. Definição geral. A palavra ética possui origem no vocábulo grego ethos, que significa costumes ou hábitos. No latim, o termo usado se corresponde a mos, moral, no sentido de normas ou regras. Devido à proximidade linguística desses termos, muitas vezes eles são usados como sinônimos. Contudo, devemos defini-los separadamente. Ética é o nome dado ao ramo da filosofia dedicado aos assuntos morais. A palavra ética é derivada do grego, e significa aquilo que pertence ao caráter. Sobre a origem do termo, a palavra ética no grego é ethos, significa costume, hábito, disposição. No latim vem de mos ou mores, no plural, significa vontade, costume, uso, regra, sendo essa a origem da palavra moral. Daí temos que ética é a disposição ou vontade de se seguir bons costumes ou hábitos. No contexto filosófico, ética e moral possuem diferentes significados. A ética está associada ao estudo fundamentado dos valores morais que orientam o comportamento humano em sociedade, enquanto a moral são os costumes, regras, tabus e convenções estabelecidas por cada sociedade. Assim, entendemos que a diferença entre ética e moral é que a moral refere-se ao conjunto de normas e princípios que se baseiam na cultura e nos costumes de determinado grupo social. Já a ética é o estudo e reflexão sobre a moral, que nos diz como viver em sociedade. 10.2 A perspectiva ética e moral. Enquanto ciência, a ética pode ser entendida como a área da filosofia que investiga os fundamentos da moral adotada por uma sociedade. Por conseguinte, a moral refere-se ao comportamento social em relação às regras estabelecidas. Essas regras podem variar de uma cultura para outra, podendo sofrer variadas e sistemáticas alterações. Tudo dependerá da referência de autoridade que serve de fundamento para os padrões de conduta social. Como vimos na etimologia das palavras, é comum confundir estes dois termos. Ética vem do grego ethos, que significa modo de ser, e moral tem sua origem no latim, que vem de mores, significando costumes. Esta confusão pode ser resolvida com o esclarecimento dos dois temas, sendo que moral é um conjunto de normas que regulam o comportamento do homem em sociedade, e estas normas são adquiridas pela educação, pela tradição e pelo cotidiano. Durkheim explicava a moral como a ciência dos costumes, sendo algo anterior à própria sociedade. A moral tem caráter obrigatório. Já a palavra ética, Mota, 1984, define como um conjunto de valores que orientam o comportamento do homem em relação aos outros homens na sociedade em que vive, garantindo, outrossim, o bem-estar social, ou seja, ética é a forma que o homem deve se comportar no seu meio social. A moral sempre existiu, pois todo ser humano possui a consciência moral que o leva a distinguir o bem do mal no contexto em que vive, surgindo realmente quando o homem passou a fazer parte de agrupamentos, isto é, surgiu nas sociedades primitivas, nas primeiras tribos. A ética teria surgido com Sócrates, pois se exige maior grau de cultura. Ela investiga e explica as normas morais, pois leva o homem a agir não só por tradição, educação ou hábito, mas principalmente por convicção e inteligência. Vázquez, 1998, aponta que a ética é teórica e reflexiva, enquanto a moral é eminentemente prática. Uma completa a outra, havendo um interrelacionamento entre ambas, pois na ação humana, o conhecer e o agir são indissociáveis. 10.3 A ética cristã e seus princípios. Tem como objetivo indicar a conduta ideal para a retidão do comportamento cristão. O fundamento moral da ética cristã são as Escrituras Sagradas. Por isso, sua natureza não se altera nem se relativiza. Desse modo, a ética cristã não se desassocia da moral e dos bons costumes derivados das doutrinas bíblicas. A ética cristã podemos dizer que é o conjunto de regras de conduta, aceitas pelos cristãos, tendo por fundamento a palavra de Deus. Em Colossenses 2.8, Paulo nos adverte a vigiar contra todas as filosofias,
religiões e tradições que destacam a importância do homem à parte de Deus e de sua revelação escrita. Hoje, uma das maiores ameaças teológicas contra o cristianismo bíblico é o humanismo secular, que se tornou a filosofia de base e a religião aceita em quase toda a educação secular e é o ponto de vista aprovado na maior parte dos meios de comunicação e diversão no mundo inteiro. A ética cristã é o sistema de valores morais associado ao cristianismo histórico e que retira dele a sustentação teológica e filosófica de seus preceitos. A ética cristã opera a partir de diversos pressupostos e conceitos que acredita estão revelados nas Escrituras Sagradas pelo único Deus verdadeiro. São estes: 1. A existência de um único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. 2. A humanidade está num estado decaído, diferente daquele em que foi criada. 3. O homem não é moralmente neutro, mas inclinado a tomar decisões contrárias a Deus, ao próximo. 4. Deus revelou-se à humanidade. O Deus Trino é santo e imutável. Ele se revelou nas Sagradas Escrituras, e por isso, a Bíblia é plenamente inspirada por Deus. Nesse aspecto, os princípios ético-cristãos que derivam das Escrituras são imutáveis e divinos. Esses princípios têm aplicação adequada para todas as épocas e culturas, pois são universais. Assim, os padrões ético-cristãos não podem ser relativizados. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. MT 24.35. Ele se revelou nas Sagradas Escrituras, e por isso, a Bíblia é plenamente inspirada por Deus. Essa pressuposição é fundamental para a ética cristã, pois é dessa revelação que ela tira seus conceitos acerca do mundo, da humanidade e especialmente do que é certo e do que é errado. A ética cristã reconhece que Deus se revela como Criador através da sua imagem em nós. Cada pessoa traz como criatura de Deus resquícios dessa imagem, agora deformada pelo egoísmo e desejos de autonomia e independência de Deus. A consciência das pessoas, embora frequentemente ignorada e suprimida, reflete por vezes lampejos dos valores divinos. Deus também se revela através das coisas criadas. O mundo que nos cerca é um testemunho vivo da divindade, poder e sabedoria de Deus, muito mais do que o resultado de milhões de anos de evolução cega. Entretanto, é através de sua revelação especial nas Escrituras que Deus nos faz saber acerca de si próprio, de nós mesmos, pois é nosso Criador, do mundo que nos cerca, dos seus planos a nosso respeito e da maneira como deveríamos nos portar no mundo que criou. O professor Hans-Ulrich Riefler salienta sobre a distinção no estudo da ética, a saber, a geral e a específica. A geral, influenciada pelas Escrituras, acolhe o mandamento de não furtar, independente da ideologia, da época e do lugar. 10.4 Os fundamentos da ética cristã. Neste tópico, mostraremos as principais seções bíblicas, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, embora seja impossível mencionarmos o ensino integral da Bíblia sobre o assunto, que norteiam o senso ético de todo cristão. O Decálogo, os Profetas, os Evangelhos, o Sermão do Monte, as Epístolas Paulinas e Gerais. Ética no Decálogo. Os 10 mandamentos são preceitos éticos que fazem parte da lei moral de Deus. Eis 20 de janeiro de 17. Os 4 primeiros tratam da relação do homem para com o Criador, adoração exclusiva, condenação à idolatria, alerta acerca do uso do seu santo nome e a sacralidade do tempo. Eis 20 de janeiro de 11. Os 6 últimos mandamentos referem-se à relação do homem com o próximo, honra aos pais, zelo pela integridade da vida, repúdio ao adultério, proibição ao furto, à mentira e à cobiça. Eis 20 de dezembro de 17. Jesus ensinou que os 10 mandamentos resumem-se nestes dois, amar a Deus e amar o próximo, MT 22.37-39. Sempre que lemos os 10 mandamentos estamos diante do coração da lei de Deus. Podemos dizer que eles são uma espécie de condensação de toda a lei e são tão aplicáveis na atualidade quanto foram nos dias de Moisés. O Decálogo expressa o propósito de Deus para o povo de Israel, uma nação que andasse em justiça, odiasse o pecado e amasse a santidade. Caso seguissem esse estilo de vida, os judeus resplandecerão como luz às nações vizinhas. Mas Israel falhou nessa missão e voltou-se contra Deus. Entretanto, a queda do povo judeu trouxe salvação aos gentios. Todavia, isso não deve orgulhar ou ensoberbecer a Igreja do Senhor, representante do reino de Deus no mundo. Pelo contrário, a comunidade dos santos deve temer a Deus e ouvir o conselho do apóstolo Paulo, porque se Deus não poupou os ramos naturais, Israel, teme que te não poupe a ti também. Igreja, RM 11.2. Ética nos profetas. A mensagem dos profetas do Antigo Testamento tem uma imensa influência ética para os seguidores de Jesus, abarcando as esferas morais,
Júnior 17 de janeiro de 11, mililitro 1º de junho de 14, 2 de outubro de 16, sociais, I 58, MQ 2.15 e espirituais, Júnior 31.31,32, JL 2.28, 32. Se um estudo fosse feito para determinar a contribuição singular das grandes nações do mundo, verificar-se-ia que a de Israel é a profecia. Essa dádiva é tão conspícua, distinta, notável, nada a ela se compara na história, desde períodos antiquíssimos. Os profetas figuram entre os maiores pregadores do mundo, e em qualquer lista os profetas hebraicos ocupam o primeiro lugar. Agostinho dividiu os profetas em dois grupos, profetas maiores, 4, e profetas menores, 12. A moralidade hebraica alcança seu clímax nos ensinamentos dos profetas nos ministérios exercidos entre 800 e 400 a.C., destacando-se com ênfase o profeta Jeremias. As mensagens dos profetas são mais do que literaturas, são lições vivas e supremas para todas as gerações. Têm valor permanente. Ignorar os profetas é ignorar a Deus e a história, pois esta é a sua história. Ao estudarmos os livros proféticos, vários textos apontam para o fato de que os profetas trabalham com um conceito ético elevado. Leia Is 1.23, 3.14, 15, 10.1, em 4.1, 5 de outubro de 12, Júnior 22.13. Lendo estes textos chegamos à conclusão de que aqueles homens pregaram e escreveram ética. A. Críticas ao poder por causa de explorações e opressões relacionadas com o sistema tributário característico daquela sociedade. B. ênfase no respeito à ordem comunitária constituída, em hebraico chamado de mipat, e na prática da justiça tzedakah. C. Respeito aos direitos dos empobrecidos como correspondente ético-moral da pertença à fé em YHWH, o Deus de Israel. Ética nos Evangelhos. Os Evangelhos são as boas novas de Cristo, MT 9.35. A mensagem registrada pelos evangelistas contém apelo ao arrependimento, renúncia ao pecado, oferta de perdão, esperança de salvação e santidade de vida. MT 3.2, LC 1.77, 9.62. Os seguidores de Cristo são convidados a viverem as doutrinas do Evangelho e a adotarem a ética e a moral do Reino de Deus como estilo de vida. Mac 10.42-45. Paulo argumenta que até mesmo os pagãos que não revelam um claro conhecimento da lei, demonstram que a obra da lei está escrita no coração deles. RM 2.14, 15. Aqueles que procuram focar no problema da uma ética cristã se depararam com uma questão ultrajante desde o início. Eles devem renunciar, por serem inadequadas a este tema, as mesmas duas questões que os levavam a lidar com o problema ético. Como posso ser bom? E como posso fazer algo bom? Em vez disso, eles devem fazer outra pergunta completamente diferente. Qual é a vontade de Deus? Bonhoeffer, 2005, p. 47. Assim, a tradição cristã abriu novas perspectivas para a ética de Israel, diferentemente dos rabinos e suas escolas para o ensino da interpretação da lei mosaica. Jesus transmitiu aos discípulos uma sabedoria de vida, uma ética, centrada no reino de Deus e sua justiça, a serem buscados em primeiros lugar. Confronte com o MT 6,33. Escolheu um método existencial, aprendei de mim, MT 11,29, para transmitir um modo de ser e de agir com o testemunho de vida, palavras e atos. A linguagem parabólica foi a maneira de pregar o evangelho do reino. Nada lhes falava a não ser em parábolas. Mac 4,34. A vida e o mundo foram as escolas onde os discípulos de Jesus se confrontavam com uma justiça superior à dos escribas e à dos fariseus. MT 5,20. Jesus não inventou uma nova ética. Antes foi capaz de mergulhar nas raízes da fé de Israel, e deste tesouro, tirar coisas novas e velhas. MT 13,52. Seu contexto ético-religioso exigia uma guinada. A prevalência da mentalidade de certas correntes do movimento dos escribas e fariseus deu origem a uma religião legalista, onde resultava uma ética feita de submissão aos 613 mandamentos e proibições, nos quais a Torá fora codificada. A religião e com ela, a ética tornaram-se um fardo pesado, um jugo esmagador, sem espaço para a liberdade. Jesus denunciava os opositores por causa da conduta imprópria. Amarram fardos pesados e os põem sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos nem com um dedo se dispõem a movê-los. MT 23,4. Criavam normas para os outros, sem assumi-las para si. Entretanto, o novo ethos introduzido por Jesus exigia dos discípulos profunda renovação interior.
A continuidade com a tradição de Israel comportava também descontinuidade. Jesus usou duas parábolas para falar da disposição para acolher a novidade de sua proposta. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão torna-se maior. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Caso contrário, estouram os odres, o vinho se entorna e os odres ficam inutilizados. Portanto, o vinho novo se põe em odres novos. Assim ambos se conservam. Mt 9,16-17. Sua proposta ética não podia ser confundida com o legalismo farisaico. O reino de Deus requer grande abertura de coração para ser acolhido sem reservas. Só assim se poderia captar a novidade ética do Mestre de Nazaré. Ética no Sermão do Monte. Este sermão contém princípios do mais alto ideal moral. Neles são reveladas a ética e a moral do reino de Deus em questões como a ira, o adultério, o divórcio, o juramento, a vingança e o amor. Mt 5.22,28,32,37,39,44. Também aborda a esmola, a oração e os jejuns. Mt 6.15-16, passando pela questão do prejulgamento, dos falsos profetas e dos alicerces espirituais. Mt 7.1,15,24-27. O Sermão do Monte está para os cristãos como o Decálogo está para os judeus. Por isso, nosso Senhor convida seus seguidores que priorizem o reino de Deus e a sua justiça. Mt 6.33. O Sermão do Monte é uma síntese do novo ethos introduzido por Jesus. O cristão deve caracterizar-se pela humildade, mansidão, misericórdia, integridade, busca da justiça e da paz, pelo perdão, pela veracidade, pela generosidade e, acima de tudo, pelo amor. O Sermão da Montanha sintetiza a ética do discípulo, na perspectiva do reino. Mt 5:7 reúne ensinamentos de Jesus com paralelos em Marcos e Lucas em contextos diferentes. Esse catecismo do discipulado esboça, em grandes linhas, o agir de quem optou por centrar a vida no querer do Pai, nos passos de Jesus. Pode ser chamado de Torá, instrução, ensino, cristã, pois não pretende ser uma lei no sentido jurídico do termo, e sim, uma orientação, um projeto de vida. As bem-aventuranças descrevem o caráter equilibrado e diversificado do povo cristão. São 8 qualidades que cada cristão deve ter. Cada qualidade foi elogiada, enquanto cada pessoa que a possui foi declarada bem-aventurada. A palavra grega makarios significa feliz. O homem que reagir ao seu ambiente com esse espírito terá uma vida feliz. As promessas de Jesus nas bem-aventuranças têm cumprimento presente e futuro. As bem-aventuranças não podem ser vistas como uma nova lei, deixada por Jesus para alcançarmos a salvação. A salvação é pela graça. As 4 primeiras bem-aventuranças descrevem o relacionamento do cristão com Deus, e as outras 4, o seu relacionamento e deveres para com o próximo. Ética nas cartas paulinas e gerais. As epístolas paulinas, bem como as gerais, trazem ensinamentos aprofundados sobre a nossa relação com Deus. RM 12.1,2, HB 13 de julho de 17, com o Estado. RM 13.1, 7, 1P2 de novembro de 17, com o próximo. RM 13 de agosto de 10, 14 de janeiro de 12, 1Jo 3 de novembro de 24, a injustiça social, TG 2 de janeiro de 13, 5.16, a questão da sexualidade cristã e do casamento, 1Co 6 de dezembro de 20, 1Co 7 de outubro de 24. No Novo Testamento há 13 cartas escritas por Paulo. Em cada uma destas cartas, Paulo dá um ensino específico como norma de vida aos crentes da sua e da nossa época. O Novo Testamento contém várias cartas menores que são chamadas de universais. Com exceção de 2º e 3º João, são dirigidas à igreja em geral, chamados à vida ética. Os israelitas foram reprovados por não obedecerem à lei moral outorgada por Deus no deserto. Tal registro foi feito para nossa advertência, pois as Escrituras dizem acerca do perigo de não vivermos o ideal ético do reino. 1Co 10.5. Não cobiçamos as coisas más. Paulo adverte a igreja em Corinto a não incorrer no pecado da cobiça. 1Co 10.6 NA. No deserto os israelitas cobiçam o que lhes fora proibido, e por isso, sentiram saudades do Egito. NM 11.45. Infelizmente ainda hoje, pseudo-cristãos cobiçam os prazeres do mundo. Assim preferem o hedonismo e a escravidão do pecado a cumprirem a lei moral do Pai. Matthew Henry comenta 1Co 10.5. O apóstolo expõe ante os coríntios o exemplo da nação judaica de antigamente para dissuadi-los da comunhão com os idólatras e da segurança em algum caminho pecaminoso. Por milagre cruzaram o Mar Vermelho,
onde foi afogado o exército egípcio que os perseguia. Para eles, este foi um batismo típico. O maná do qual se alimentavam era um tipo de Cristo crucificado, o pão que desceu do céu, e os que dele comam viverão para sempre. Cristo é a rocha sobre a qual se edifica a igreja cristã, e dos riachos que dali surgem, bebem e se refrescam todos os crentes. Isto tipifica as influências sagradas do Espírito Santo, entregue aos crentes por meio de Cristo, mas que ninguém presuma de seus grandes privilégios ou de sua profissão da vaidade. Elas não asseguram a felicidade celestial. Paulo declara que, ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobiçamos as coisas más, como eles cobiçaram 1 Cor 10.6. Embora este versículo fale a respeito de Israel quando do episódio do Êxodo, podemos, contudo, presumir que ele serve também para todos os exemplos, especialmente os ruins. Creio eu que a Bíblia nos mostra os erros, pecados e fraquezas dos homens, não para que justifiquemos os nossos, como diriam alguns, se Abraão, Davi, Elias e outros erraram, eu também posso errar. Eu classificaria essa afirmativa como meia-verdade, ou uma verdade incompleta, pois, errar até podemos, mas não devemos. Ao contrário disto, mostrando-nos o ruim proceder desses homens da Bíblia, deixa-nos o exemplo para que vejamos e creiamos na possibilidade de sermos como eles em suas virtudes e não nos defeitos e fraquezas. Não vos torneis idólatras. O apóstolo exorta acerca do perigo da idolatria, 1 Cor 10.7. Enquanto Moisés recebia as tábuas da lei, eis 31.18, os israelitas se corromperam adorando um bezerro de ouro, eis 32.16. O ato de idolatria não consiste apenas na adoração de uma imagem. Falsos cristãos desprovidos da ética das Escrituras adoram o dinheiro e os bens materiais. A Bíblia chama esse pecado de idolatria, CL 3.5. O comentário da Bíblia Diário Viver sobre 1 Cor 10.7 traz. O incidente mencionado em 10.7 se refere a quando os israelitas fizeram o bezerro de ouro e o adoraram no deserto, eis 32. O incidente em 10.8 é a menção de NM 25.1, 9 quando os israelitas adoraram ao Baal Peor e se envolveram em imoralidade sexual com mulheres moabitas. A referência em 10.9 é a queixa e chateio dos israelitas por sua alimentação, NM 21.5, 6. Puseram ao Senhor à prova para ver quão longe podem ir. Em 10.10, Paulo se refere a quando o povo se queixou contra Moisés e Arão e lhe sobreveio as pragas. NM 14.2, NM 14.36, NM 16.41, 50. O extermínio do anjo se refere a ex 12.23. A recomendação paulina é que nos consideremos mortos e insensíveis a pecados perigosos e indomáveis, fornicação, impureza, paixões desordenadas, maus desejos e avareza. Estas práticas devem ser cortadas antes que se tornem poderosas e indestrutíveis e acabam por nos destruir. Devemos fazer cada dia uma decisão conscienciosa para tirar algo que sustente ou alimente estes desejos e dependa do poder do Espírito Santo. Só o Senhor Deus de Israel deve ser cultuado. Todo outro culto é proibido e constitui idolatria. Ex 20,36, DT 5,7, 10. Israel acreditou na existência de outros deuses, JZ 11,23 segundos, e se deixou seduzir pelo culto a deuses cananeus, assírios e babilônios. NM 25,3, JZ 2,12, 1RS 14,22, 24, 2RS 21,2, 15. Os deuses e suas imagens, confronte com DT 4,15, 24 e nota, são invenção dos homens. RM 1,23, e um grave pecado, SL 96,5, SB 13,15, RM 1,23, 25, um cor 5,10 segundos. Também a cobiça de riquezas é idolatria, CL 3,5, F 5,5, e não pratiquemos a imoralidade. À luz da história dos israelitas, o apóstolo alerta acerca da maldição provocada pela prostituição, 1 Cor 10.8. A imoralidade encabeça a lista das obras da carne, prostituição, impureza, lascívia GL 5.19. Muitos, em nome da graça barata, justificam a imoralidade e a sensualidade em suas vidas. A palavra nos ensina que é preciso conservar o nosso corpo irrepreensível, 1 Cor 6.18, 19, 1 TS 5.23. Todos temos desejos naturais para o mal e não os podemos ignorar. A fim de seguir a guia do Espírito Santo devemos enfrentá-los com decisão, crucificá-los, GL 5.24.
Estes desejos incluem pecados óbvios tais como imoralidade sexual e feitiçaria. Também incluem pecados menos óbvios como a ambição, o ódio e o ciúme. O ignorar nossos pecados ou recusar enfrentá-los revela que não recebemos o dom do Espírito que guia e transforma nossa vida. Não sei a que se refere o comentarista quando usa o termo graça barata, contudo, foi Dietrich Bonhoeffer, pastor e teólogo da Igreja Luterana da Alemanha, martirizado aos 39 anos pelos nazistas. A graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento, é o batismo sem a disciplina de uma congregação, é a ceia do Senhor sem confissão dos pecados, é a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado, a graça sem a cruz, a graça sem Jesus Cristo vivo, encarnado. O que quer dizer Paulo quando manifesta que nossos corpos pertencem a Deus? Muitos dizem que têm o direito de fazer com seus corpos o que queiram. Embora pensem que isso é liberdade, não são a não ser escravos de seus desejos. Quando decidimos seguir a Cristo, o Espírito Santo vem a nossas vidas e vive em nós. Portanto, deixamos de ser donos de nossos corpos. Comprados por preço se refere a um escravo que foi comprado em um leilão. Se você vive em um edifício alheio, procura não violar as normas estabelecidas em dito lugar. Como seu corpo pertence a Cristo, não deve violar suas normas em seu jornal viver. Concluímos com a afirmação de que a Bíblia Sagrada é o fundamento para o viver ético-moral dos cristãos. É a única regra infalível de fé e de conduta para a Igreja. 2 Tim 3.16. Portanto, em tempos de ataques ideológicos contra a cultura judaico-cristã, a Igreja não deve furtar-se de ser o sal da terra e a luz do mundo em pleno século XXI. MT 5.13, 14. 10.5 A liderança cristã. Quando os justos se multiplicam, o povo se alegra. Quando o ímpio domina, então o povo lamenta. PV 29.2 NA. O propósito da liderança cristã é conscientizar os alunos sobre a importância da personalidade, do preparo intelectual e espiritual e desenvolver habilidades de liderança para o desempenho ministerial. Segundo do SEC, podemos assim definir e conceituar liderança. Liderar é alcançar resultados através das pessoas, com as pessoas, para as pessoas, nas pessoas. Liderar é realizar de forma metodológica e sistemática objetivos de organização, através de objetivos individuais de pessoas. Liderar é evitar que os objetivos individuais bloqueiem os objetivos da organização. Harold Genein, em H completa, asseverando que liderança também pode ser capacidade de inspirar outras pessoas a trabalhar juntas como um time sob sua direção, de maneira a atingir um objetivo comum, seja nos negócios, na política, na guerra ou num campo de futebol. É impossível alguém fazer isso sozinho, é preciso que outros queiram seguir uma liderança. Por isso, necessita-se de esforço e influência especial dentro do grupo no sentido de levá-los a atingir metas de permanentes benefícios que atendam às necessidades reais do grupo. Conscientemente, indica uma dedicação total da parte do líder à sua tarefa de liderar. B. Influência especial. Essa influência não é forçada sobre outros. A força do líder emana da profunda confiança que seus seguidores depositam nele. C. Metas. De um modo geral, ela se refere à visão do líder. É a visão que distingue uma pessoa e faz dela uma líder. D. Permanência. A visão do líder deve focalizar mudanças que permaneçam, durem e resistam, pelo tempo e eternidade. E um líder mantém uma sensibilidade, uma percepção aguçada, em relação às pessoas que Deus lhes confiou e pelas quais é responsável. Para exercer este tipo de liderança é necessária previsão, sabedoria, discernimento, determinação e conhecimento da vontade de Deus. O líder não é apenas alguém que está à frente, que se destaca do grupo. O líder cristão é alguém que de alguma forma influencia o grupo, de forma que só pode ser consolidado e gerar frutos se for baseado na Bíblia, tendo Cristo como modelo. De um modo geral, as pessoas entendem mal o conceito de líder. Por exemplo, chefiar é atingir os objetivos através dos recursos humanos e materiais. O chefe é instituído formalmente e geralmente tem subordinados. Liderança é o processo de conduzir um grupo de pessoas a um objetivo comum. Líder é aquele que recebe tal responsabilidade, assumindo o compromisso de levar o grupo àquele objetivo. Portanto, liderar exige conhecimentos, técnicas e aprendizado contínuo no trato de pessoas. Não confunda administrar coisas com liderar pessoas. Liderar não é administrar templos, finanças, organizações. Você pode ser um ótimo administrador das finanças da sua igreja, por exemplo, e não ter nenhuma liderança nesta área. Portanto, o líder tem o foco nas pessoas, elas são o alvo da liderança. Não se lidera coisas, lidera-se pessoas. 2.
Nos objetivos, sem objetivo o grupo se perde, o líder não sabe para onde liderar seu grupo. Um objetivo principal. Exemplo, EBD, objetivo, levar almas ao conhecimento de Jesus, através do ensino da Bíblia. 10.6 Estilos e técnicas de liderança. Existem vários estilos de liderança que podem ser adotados por indivíduos em diferentes contextos e situações. Cada estilo de liderança tem suas próprias características, abordagens e impactos na equipe ou organização. Aqui estão alguns dos estilos de liderança mais comuns. 1. Autocrática, decide tudo sozinho. Não dá espaço para novos líderes. Exigente. Foco nos resultados e não nas pessoas. 2. Democrática, não decide nada, deixa tudo para que os liderados decidam. Foco nas pessoas e não no objetivo. 3. Volúvel, vai de acordo com a onda. Muda o objetivo de acordo com as novidades. 4. Detalhista, perde-se em detalhes e perfeccionismo. Preocupa-se mais com os métodos que o objetivo. 5. Responsável, assume a responsabilidade da liderança, motivando o grupo a atingir o objetivo. Trabalhar com foco nas pessoas sem perder de vista o objetivo. As técnicas de liderança são as habilidades e abordagens que os líderes utilizam para influenciar e guiar suas equipes ou organizações. Aqui estão algumas técnicas comuns de liderança. 1. Comunicar, informar de maneira clara, direta e simples. Transmitir a visão da necessidade de conseguir o objetivo. 2. Delegar, acionar os recursos dos seus liderados, dons na direção do objetivo. Fazer com que 1 mais 1 seja igual a 3 e não 2. Organizar tarefas e funções. Formar equipes. 3. Inovar, aceitar mudanças e novas ideias. A única coisa que o bom líder não cede é quanto ao objetivo. No caso do líder cristão, não cede quanto à doutrina bíblica. 4. Motivar, incentivar novas lideranças. Elogiar, no sentido de reconhecimento. Estimular a participação dos liderados nos processos que levam ao objetivo final. Ser exemplo de conduta. 5. Planejar, ter uma visão de longo prazo definindo prioridades. Treinar as lideranças. Adotar metodologias compatíveis com os objetivos. O maior exemplo de liderança, Jesus. A seu objetivo, salvar os homens do pecado, do mal e da morte. B. Comunicou sua mensagem de amor e nova vida na linguagem do povo da época, parábolas. C. Pregou em aramaico, língua corrente da Palestina. D. Delegou a missão de espalhar a mensagem de salvação a todo mundo. E inovou, rompeu com as arcaicas tradições religiosas da época. F. Ensinou ao ar livre, concedeu perdão a prostitutas e cobradores de impostos, curou no sábado. G. Motivou, enviou seu espírito para que seus discípulos saíssem das casas esconderijos. Foi exemplo de conduta em todas as áreas humanas. G. Planejou, deu ordens específicas, amai-vos uns aos outros, e escolheu 12 homens para a liderança, treinando-os durante 3 anos. 10.7 Administração eclesiástica. A administração é o processo de planejar, organizar, dirigir e controlar o uso de recursos a fim de alcançar os objetivos. As palavras administração vêm do latim, direção, tendência para ministério, subordinação, obediência. Os pilares da administração são 4 funções que são essenciais para o sucesso de qualquer organização: planejamento, organização, direção e controle. A. Planejamento é o processo de definir objetivos e delinear estratégias para alcançá-los. B. Organização é o processo de estruturar a organização de forma a alcançar seus objetivos. C. Direção é o processo de liderar e motivar os funcionários para que alcancem os objetivos da organização. D. Controle é o processo de monitorar o desempenho da organização e tomar medidas corretivas quando necessário. A administração eclesiástica é a aplicação dos princípios da administração às organizações religiosas. Os pilares da administração eclesiástica são os mesmos que os da administração geral, mas são adaptados às necessidades específicas das organizações religiosas. A principal diferença entre a administração e a administração eclesiástica é que a administração eclesiástica está sujeita a princípios religiosos e morais. Por exemplo, a administração eclesiástica deve estar alinhada com os ensinamentos da religião em que está inserida. Além disso, a administração eclesiástica deve ser justa e equitativa para todos os membros da organização religiosa. Aqui estão alguns exemplos de como os pilares da administração são aplicados à administração eclesiástica. A. Planejamento. Uma organização religiosa pode planejar o crescimento de sua congregação, o desenvolvimento de novos programas ou a construção de um novo edifício. C. Organização.
Uma organização religiosa pode organizar sua estrutura de liderança, seus departamentos e seus recursos. C. Direção. Uma organização religiosa pode liderar seus membros para alcançarem seus objetivos espirituais. D. Controle. Uma organização religiosa pode monitorar seu desempenho financeiro, seu número de membros e suas atividades missionárias. A administração eclesiástica é uma área importante para as organizações religiosas. A aplicação dos princípios da administração às organizações religiosas pode ajudar a garantir que elas sejam eficazes em alcançar seus objetivos. Controlar o trabalho de membros de uma organização e de usar todos os recursos disponíveis para alcançar objetivos estabelecidos. Já a administração eclesiástica é o estudo dos diversos assuntos ligados ao trabalho de organização da Igreja de Cristo. Ela leva em conta pontos cruciais da Igreja como organização, e não como organismo. A Bíblia, tanto no ET como no NT, cita grandes princípios administrativos. Ex 18.1337, MT 10.1, UNCO 14.33. Em suma, administrar é a arte de pensar, de decidir e de agir. É a arte de fazer acontecer, de obter resultados. Resultados que podem ser definidos, previstos, analisados e avaliados, mas que têm de ser alcançados através das pessoas e numa interação humana constante. A máxima do administrador é extrair e fazer o melhor com os recursos que tem, com os objetivos de maximizar resultados, cumprir a lei, informar a comunidade, controle, proporcionar um crescimento sustentável, possibilitar a mensuração de resultados, a previsibilidade de resultado, o planejamento viável, criar padronizações, as pessoas e as coisas nos seus devidos lugares, formar liderados e líderes conscientes. 10.8 Foco ministerial. A teologia do foco ministerial é um conceito que enfatiza a importância de os ministros concentrarem seus esforços em uma área específica de ministério. Essa abordagem é baseada na crença de que os ministros são mais eficazes quando estão focados em um conjunto específico de habilidades e talentos. Há uma série de razões pelas quais a teologia do foco ministerial pode ser benéfica. Em primeiro lugar, pode ajudar os ministros a evitar o esgotamento. Quando os ministros estão focados em uma área específica de ministério, eles são menos propensos a se sentir sobrecarregados ou sobrecarregados. Em segundo lugar, a teologia do foco ministerial pode ajudar os ministros a serem mais eficazes em seu ministério. Quando os ministros estão focados em um conjunto específico de habilidades e talentos, eles são mais propensos a usar essas habilidades e talentos de uma forma que seja benéfica para aqueles a quem servem. A teologia do foco ministerial não é uma abordagem nova para o ministério. Na verdade, esse conceito foi expresso na Bíblia. Em 1 Coríntios 12, Paulo fala sobre os diferentes dons espirituais que foram dados aos cristãos. Ele diz que cada cristão tem um dom espiritual único, e que esses dons devem ser usados para o bem da igreja. A teologia do foco ministerial é um conceito importante para os ministros que desejam ser eficazes em seu ministério. Ao concentrarem seus esforços em uma área específica de ministério, os ministros podem evitar o esgotamento e ser mais eficazes em seu ministério. A visão, o que faremos? B. Missão, o que queremos? C. Diagnóstico organizacional. D. Planejamento estratégico. E implementação e acompanhamento. F. Liderança pelo exemplo. G. Gestão de tempo. O tempo é a única coisa igual para todos. H. Gestão financeira. I. Controles organizacionais. J. Contabilidade. L. Estratégia ministerial. Estratégia tem a ver com ser diferente, criar e oferecer um composto único de valor ao mercado. Michael Porter, 1996. São 03 as estratégias atualmente usadas pelas empresas segundo o autor, a saber, estratégia de custo, estratégia de diferenciação, enfoque, referências de áreas específicas. Conhece-te a ti mesmo e ao teu inimigo, e, em 100 batalhas que sejam, nunca correrás perigo. Quando te conheces, mas desconhece teu inimigo, as tuas hipóteses de perder ou ganhar são iguais. Se te desconheces e ao teu inimigo também, é certo que em qualquer batalha correrás perigo. Sun Tzu. A gestão não pode fugir dos princípios universais, deve atentar para a elaboração dos balanços e relatórios. Isso gera satisfação aos membros associados, acionistas, sociedade e transparência na gestão. Deve começar do pouco, mesmo que vá a uma papelaria, peça nota fiscal. 10.9 A formação do ministério. A formalização do ministério. Sair da informalidade, registros, rádios piratas. A missão deve responder o que a igreja ou a organização se propõe a fazer e para quem. É o DNA da organização.
O enunciado da missão é uma declaração concisa do propósito e das responsabilidades da sua igreja perante os anseios da comunidade. O propósito é algo com muito mais significado do que a simples descrição do que é feito internamente. A missão retrata a verdade de que o resultado da empresa é maior do que a soma das partes do que é feito. A. Por que a igreja existe? B. O que a igreja faz? C. Para quem? D. Foco na comunidade. Uma vez estabelecidos tais clientes que devem representar o foco da organização, esta deve entender as suas necessidades, de modo que possa identificar que valores agregar aos seus clientes através do fornecimento de produto, S, e ou da prestação de serviço, S. O foco da organização deve estar nos valores que pretende agregar aos seus clientes e não nos produto, S, e ou serviço, S, que oferece. Além dos clientes, acionistas, fornecedores, empregados e a comunidade como partes interessadas que devem ser contempladas pela missão de uma organização. Há exemplos de missão: prover crédito de qualidade às empresas, de forma a promover o seu crescimento sustentável no mercado, gerando novos empregos e impostos para a comunidade, visando ainda o aumento de sua lucratividade e a criação de valor e riqueza para seus acionistas e stakeholders. B. Exemplos de missão: transmitir conhecimento de alta qualidade e fidelidade à comunidade, visando a transformação do ser humano, com o firme propósito de formar e forjar nas pessoas um caráter e moral elevados, tendo como base a palavra de Deus. Frase interessante: conhecer o propósito de Deus, missão na sua vida, é o caminho mais fácil para você conhecer o que Deus permite acontecer na sua vida. E para descobrirmos melhor nossa missão no mundo, segue algumas dicas importantes. A. Quais são minhas virtudes e minhas melhores características pessoais? B. Quais são os meus defeitos e as minhas limitações? C. Quais são os sentimentos e as emoções que mais incidem na minha vida social e de que maneira o fazem? D. Que resultados eu obtive até o momento com a minha maneira de ser? E como é minha vida atualmente? F. O que realmente eu gosto de fazer? G. O que faço é suficiente para produzir os resultados financeiros e viver dignamente enquanto trabalho no meu projeto de vida? H. Aliás, eu tenho um projeto claro e definido de vida? 10.10 A visão da missão. Pesquisa realizada pela revista Negócios: 84% dos executivos estão infelizes no trabalho. 40% dos executivos não têm filhos. 54% dos executivos estão insatisfeitos com o tempo dedicado à vida pessoal. 58% acham que os cônjuges estão descontentes com o ritmo excessivo de trabalho. A infelicidade mencionada por 84% dos entrevistados reflete uma falta de reconhecimento no ambiente de trabalho e o absoluto distanciamento de sua missão. Em suma, 84% deles ainda não descobriram o seu lugar no mundo e estão sujeitos às regras do mercado para a sobrevivência. Devemos entender a missão como um projeto de vida, construída sob um horizonte de médio e longo prazo e sobre princípios sólidos e duradouros. É um projeto de vida, uma experiência que acompanha o ser humano durante muito tempo, uma causa nobre servindo de base para o desenvolvimento pessoal e profissional. Fundamentalmente, a missão pessoal ou a missão de uma empresa torna-se sua constituição, a expressão sólida de sua visão de mundo e de seus valores. Ela se torna o critério pelo qual o gestor passa a medir tudo o que está em sua vida e, de posse da sua compreensão, colocar-se a trabalhar. Ainda que você seja bem-sucedido na vida, pense um pouco. Que espécie de vida é essa? Que tipo de sucesso é esse que obrigou você a nunca fazer nada que quis em toda a sua vida? Para você começar a mudar sua vida, primeiro desenvolva sua missão pessoal. Ela se concentra naquilo que a pessoa deseja ser, caráter, fazer, contribuições e conquistas, e nos valores e princípios nos quais o ser e o fazer estão fundados. Uma vez que cada ser humano é único, sua missão será única. Exemplo de um modo de vida pessoal para a orientação de sua futura missão pessoal. Primeiro, seja bem-sucedido no lar. Busque e seja digno da ajuda divina. Jamais comprometa sua honestidade. Lembre-se das pessoas envolvidas. Ouça os dois lados antes de julgar. Procure se aconselhar com os outros. Defenda os ausentes. Seja sincero e firme. Desenvolva uma nova habilidade por ano. Planeje hoje o trabalho de amanhã. Ocupe-se enquanto espera. Mantenha uma atitude positiva. Tenha senso de humor. Seja organizado pessoal e profissionalmente. Não tenha medo dos erros. Tema apenas a falta de respostas criativas, construtivas e capazes de superar esses erros. Facilite o sucesso dos subordinados. Ouça o dobro do que fala. Concentre todas as habilidades e todos os esforços no trabalho que tem à sua frente, sem se preocupar com o emprego ou a promoção.
A missão pessoal deve responder a uma questão básica da existência humana. Por que somos obrigados a fazer coisas que nada têm a ver com nossa vontade ou com nossa maneira de ver o mundo? A missão pessoal tem que remeter a uma melhoria da qualidade de vida das pessoas, tanto profissional, quanto pessoal, quanto financeira, familiar, etc. A missão pessoal atende a 4 propósitos distintos. 1. Permite concentrar esforços numa única direção. 2. Amplia o sentido da vocação. 3. Realça os pontos fortes do indivíduo. 4. Estimula o sentido de realização. A visão deve retratar um estado futuro desejado. O enunciado da visão é a descrição do futuro desejado para a empresa. Esse enunciado reflete o alvo a ser procurado. O enunciado da visão deve conter tanto a aspiração como a inspiração. A aspiração de tornar-se algo é a inspiração porque esse algo deve merecer e valer a pena ser concretizado. Deve-se sentir orgulho em participar da construção dessa visão. Ou seja, deve ter luz suficiente e inspiração para apontar o caminho que leva à concretização da aspiração. A visão precisa ser prática, realista e visível. Nós não alcançamos aquilo que nós não vemos, pois não passará de uma mera alucinação, se ela sugerir ou propuser resultados inatingíveis. Considerando sua missão, a organização deve conceber uma visão que retrata um estado futuro desejado capaz de responder fundamentalmente a uma questão: o que queremos ao longo deste nosso caminho pela missão? O enunciado da visão, além dos aspectos de aspiração e inspiração, de ser prática, realista e visível, enfim, deve facilitar a resposta às seguintes perguntas: A. No que a empresa quer se tornar? B. Qual a direção é apontada? C. Onde nós estaremos? D. O que a empresa será? E em que direção eu devo apontar meus esforços? F. Eu estou ajudando a construir o quê? G. Os recursos investidos estão levando a empresa para onde? A visão deve ser de longo prazo. Em minha opinião, sugiro que a visão contemple um horizonte de no máximo 3 a 5 anos. Vários autores sugerem de 5 a 10 anos e outros chegam a falar em até 30 anos. A visão deve ter uma descrição clara. É essencial pintar-se um quadro retratando o que deve parecer a situação futura desejada. Construirei um carro a motor para a grande multidão. Ele será tão baixo em preço que nenhum homem com um bom salário estará incapacitado de ter um e de desfrutar com sua família a bênção de horas de prazer nos ótimos lugares livres de Deus. Quando tiver terminado, todos estarão aptos a ter um, e cada um terá um. O cavalo terá desaparecido de nossas estradas, o automóvel será aceito, e iremos proporcionar a um grande número de homens emprego com bons ordenados. Henry Ford. A visão deve estar alinhada com os valores centrais da organização. Os valores centrais de uma organização são seus princípios morais, éticos, dentre outros, os quais norteiam o dia a dia da organização. A visão deve ser inspiradora e impulsionadora. O gap entre a visão e a realidade atual deve propiciar a geração de uma energia criativa suficiente para a consecução daquilo que pode parecer insensato ou mesmo absurdo. Por exemplo, a realização de um homem na Lua ao final dos anos 60 é um excelente exemplo da capacidade criativa do ser humano. A visão deve prover focalização e alinhamento. Foco e alinhamento estão intimamente ligados. Estas características da visão estão fortemente respaldadas no estabelecimento de um estado futuro desejado que rompa com o status quo, na contínua orientação pela missão e os valores centrais da organização, e no claro entendimento da visão, especialmente através de imagens compartilhadas por todos. A visão deve confrontar padrões atuais. O estabelecimento de uma visão exige pensar além das capacidades atuais da organização e de seu ambiente competitivo atual. Deve-se ter fé aliada à prática diária para se chegar lá. Visão e missão não são apenas declarações lidas ou escritas para fazer parte do planejamento estratégico ou do plano de negócio. Elas devem existir independentemente e atuar como orientadores do negócio. E deve revelar paixão, entusiasmo, uma filosofia de vida. Visionário não quer dizer relaxado e sem disciplina. Justamente o contrário, porque as empresas visionárias sabem claramente quem são, o que lhes interessa e a meta que querem atingir. Todas as coisas são criadas 2 vezes. Há uma criação mental ou inicial, e depois uma criação física ou segunda criação em todas as coisas. Mais importante do que uma missão e missão bem estruturadas é não deixar morrer o sonho. Perguntas do tipo: como estamos nos saindo, como podemos melhorar, qual é o nosso negócio, em qual mercado estamos, qual é o nível de desempenho esperado por nossos usuários. Nesse sentido, disciplina é fundamental. Onde não há disciplina, não há caráter. E sem caráter não há progresso.
As organizações não alcançam posições superiores às outras, por ter uma visão e missão, mas sim por aplicá-las no dia a dia, e serem extremamente exigentes consigo mesmas. 10.11 Planejamento eficiente. Dicas para o planejamento de uma visão. Não discuta consigo mesmo, apenas exercite a elaboração da visão e coloque as ideias no papel. Na medida que os seus negócios estão crescendo, concentre-se sempre nos objetivos, foco, e revisem sempre seus planos. O homem que trabalha sem um propósito definido, que não é apoiado por um plano definitivo para sua execução, se assemelha ao navio que perdeu o leme. Trabalho árduo e boas intenções não são suficientes para conduzir um homem ao triunfo, pois como pode um homem estar certo de que o alcançou, sem antes ter tido um alvo a conquistar? A construção de uma visão duradoura passa por uma escolha, optamos por um caminho e não por outro ou outros, e temos que ser fiéis a esta opção, e lembrar que mesmo que a visão é para o futuro, sua atenção está no presente e o futuro é determinado pelas escolhas e ações realizadas no presente. A dificuldade de se construir uma visão de futuro inspiradora não é maior do que a dificuldade de sustentá-la com a paciência necessária por um longo tempo, para que o resultado apareça e não se perca o foco. No mundo ocidental, a orientação é para o imediatismo, de forma que o longo prazo é desprezado pela sociedade, que quer tudo para hoje ou para ontem. Causas para o fracasso da visão: desconhecimento da visão da empresa, falta de clareza na comunicação da visão, incompatibilidade entre as visões das pessoas e da organização, indiferença em relação à visão. A visão não é um simples objetivo a ser perseguido por um determinado tempo, ela se torna inspiradora e motivadora ao fornecer orientação e promover o êxito, independentemente do tempo levado para conquistá-la. Exemplo do Caleb. Aspirar a ser referência nacional parece ser pretensioso ou inatingível, mas evoca o senso de responsabilidade e de vontade em atingir esta visão. A sorte favorece aqueles que são persistentes. Essa simples verdade é fundamental para os criadores de empresas bem-sucedidas. Os criadores de empresas visionárias eram pessoas altamente persistentes e seguiam à risca o seguinte lema: nunca, nunca, nunca desista. A visão de futuro está diretamente ligada com a vocação do ser humano. Profissionais de todos os tipos passam a vida perseguindo o dinheiro, o reconhecimento, a fama e a glória, sem se importar com as coisas que fazem realmente sentido. Ter o objetivo em mente é apenas uma parte do caminho. Aliar o objetivo à vocação é essencial para completar a jornada. Desejos e necessidades são inerentes aos seres humanos. Transformá-los em objetivos de vida e conquistá-los de maneira ética e transparente é o que diferencia os grandes realizadores dos realizadores medíocres. As 500 maiores empresas do mundo têm enraizado a missão e a visão por toda a organização, e pesquisas e estudos comprovam que as mesmas tiveram este desempenho excepcional, devido a este motivo, e conseguiram se diferenciar das demais pela constante prática diária em alcançar e perseguir sua missão e visão. Processos administrativos: planejamento, organização, comando, coordenação, controle. A igreja local, como organização, é formada pelo conjunto de salvos por Cristo de um determinado local, cidade, distrito ou município. A missão da igreja: adoração, Jó 4.22-22-24, edificação, 1p 3.15, evangelização, et 1.8. O corpo eclesial: pastor, ancião, presbítero, bispo, auxiliado, pelos diáconos. Administrar a disciplina é uma bênção, e também uma necessidade, et 5 de janeiro de 11. Propósito: a disciplina não deve ser vista como castigo, induzido como caráter negativo, ela deve corrigir uma má situação, 2 Cor 7.9, restaurar o caído, GL 6.1, manter a pureza e o bom testemunho da igreja, 1 TM 3.7. Motivos: conduta desordenada e desaprovada pela igreja, imoralidade, contenciosidade, propagação de falsas doutrinas. Métodos ou procedimentos disciplinares: de acordo com os ensinos de Cristo, o problema deve ser tratado diretamente com o ofensor, ou com o afetado. MT 18.15-18, a liderança julgará o caso com retidão e equidade, a fim de tomar a decisão certa. O propósito da disciplina é ganhar a vida. Este não deve ser recriminado, exposto ou tratado como inimigo. A disciplina só será considerada eficaz e aceita, desde que o ofensor se revele realmente arrependido. 10.12 Característica da liderança cristã servidora. A liderança servidora cristã é um estilo de liderança que se baseia nos ensinamentos de Jesus Cristo. Jesus ensinou que os líderes devem servir aos outros, em vez de ser servidos.
Ele também ensinou que os líderes devem ser humildes, compassivos e justos. A liderança servidora cristã é um estilo de liderança eficaz que pode ser aplicado em qualquer contexto, seja na igreja, no trabalho ou na comunidade. Os líderes servidores cristãos são capazes de motivar e inspirar os outros a dar o melhor de si. Eles também são capazes de criar um ambiente de confiança e respeito. Há muitas características diferentes que definem a liderança servidora cristã. Algumas das mais importantes incluem: a servir aos outros. Os líderes servidores cristãos se concentram em ajudar os outros a alcançar seu pleno potencial. Eles estão dispostos a colocar as necessidades dos outros antes das suas próprias. B. Humildade. Os líderes servidores cristãos são humildes e sabem que não são melhores do que os outros. Eles estão dispostos a aprender com os outros e admitir quando estão errados. C. Compaixão. Os líderes servidores cristãos são compassivos e entendem as necessidades dos outros. Eles estão dispostos a ajudar os outros em tempos de necessidade. D. Justiça. Os líderes servidores cristãos são justos e tratam todos com respeito, independentemente de sua raça, religião ou status social. A liderança servidora cristã tem muitos benefícios, tanto para os líderes quanto para seus seguidores. Alguns dos benefícios mais importantes incluem: a melhores resultados. Os líderes servidores cristãos costumam obter melhores resultados do que os líderes tradicionais. Isso ocorre porque eles são capazes de motivar e inspirar seus seguidores a dar o melhor de si. B. Melhor moral. Os seguidores dos líderes servidores cristãos costumam ter melhor moral e satisfação no trabalho. Isso ocorre porque se sentem valorizados e apreciados. C. Melhor cultura organizacional. Os líderes servidores cristãos podem ajudar a criar uma cultura organizacional mais positiva e colaborativa. Isso ocorre porque eles se concentram na construção de relacionamentos e na criação de confiança. Como ser um líder servidor cristão relevante? Caso você deseja se tornar um líder servidor cristão, há algumas coisas que você pode fazer. A. Concentre-se em servir aos outros. Lembre-se de que seu objetivo principal como líder é ajudar os outros a alcançar seu pleno potencial. B. Seja humilde. Seja humilde e saiba que você não é melhor do que os outros. C. Seja compassivo. Entenda as necessidades dos outros e esteja disposto a ajudá-los em tempos de necessidade. D. Seja justo. Trate todos com respeito, independentemente de sua raça, religião ou status social. A liderança servidora cristã é um estilo de liderança eficaz que pode ajudar você a alcançar seus objetivos e ajudar os outros a alcançar o seu. Se você está procurando uma maneira de melhorar suas habilidades de liderança, a liderança servidora cristã é um ótimo lugar para começar. A liderança servidora cristã pode ser aplicada em qualquer contexto, seja na igreja, no trabalho ou na comunidade. Aqui estão alguns exemplos de como a liderança servidora cristã pode ser aplicada em diferentes contextos. A. Na igreja, os líderes servidores cristãos podem usar suas habilidades para ajudar a igreja a crescer e se desenvolver. Eles podem fazer isso servindo aos outros, sendo humildes, compassivos e justos. B. No trabalho, os líderes servidores cristãos podem usar suas habilidades para ajudar seus funcionários a ter sucesso. Eles podem fazer isso servindo aos outros, sendo humildes, compassivos e justos. C. Na comunidade, os líderes servidores cristãos podem usar suas habilidades para ajudar a comunidade a se tornar um lugar melhor. Eles podem fazer isso servindo aos outros, sendo humildes, compassivos e justos. A liderança servidora cristã é um estilo de liderança poderoso que pode ser usado para fazer a diferença no mundo. Se você é um cristão e deseja ser um líder eficaz, considere adotar o estilo de liderança servidora cristã.